Sim, Deus, recebe o nosso louvor nesta manhã, Deus. Queremos te louvar, Senhor, com os nossos cânticos, com o nosso bater de palmas, com os nossos lábios, Senhor. A cada manhã as tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. E é por isso que nós estamos aqui alegres cantando, Senhor. Oh, Senhor, recebe o nosso louvor, Deus. Você pode se alegrar o Senhor junto com a gente? Cante. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã, a cada manhã. Quando as minhas forças se acabam e a minha esperança no Senhor parece não resistir, minha alma se abate dentro de mim. Meu coração começa a se lembrar daquilo que renova a esperança, as misericórdias do Senhor. Não tem fim, grande é o teu amor. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã, a cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã, a cada manhã. Meu coração começa a se lembrar daquilo que renova a esperança, as misericórdias do Senhor. Não tem fim, grande é o seu amor. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã, a cada manhã. Minha porção é o Senhor, a sua voz é minha alegria, Ele é a razão do meu louvor, inspiração da minha melodia. Espero nele a cada novo dia. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã, declare: a cada manhã, a cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã, a cada manhã, a cada manhã. Aleluia, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o seu amor, ele é novo a cada manhã, sua misericórdia sobre as nossas vidas. É por isso que nós estamos aqui. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo poderoso.
Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Yeshua HaMashiach, o Deus Emanuel. O pastor de Israel, guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz, a nossa paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tsidkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus. Tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tsidkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus. Tudo governa. O pastor de Israel, o pastor de Israel, guarda de Sião. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tsidkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus. Tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tsidkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus. Tudo governa. O meu Deus, tudo governa. Louvado seja o Senhor Jesus. Nós vamos passar por um momento de oferta nessa hora. Que você possa honrar o Senhor com a sua oferta, com a sua contribuição, com o seu dízimo. Enquanto isso, nós vamos treinar o nosso japonês. Amém? Kami to tomo ni atta hajime no kotoba, anata no eiko wa chi ni michite iru, nante uruashi, nante uruashi. Yesu Kiristo no sono uruashi nani, masaru mono wa nai, nante uruashi. Yesu no nawa. 私の罪すべて包んだ愛により、私よあなたから離すも
Yesu no nawa nante subarashi Yesu no nawa Tsumi mo shi mo anata no mae de shizumatte hirefusu sakebete yo eiko are yomigaeta Yesu ni主に学ぶものはない永遠の神国力栄光あれイエスのその名になんて力あるなんて力あるイエスキリストのその力ある名に勝るものはないなんて力あるイエスの名はなんて力あるイエスの名はなんて力あるなんて力あるイエスキリストのその力ある名に勝るものはないなんて力あるイエスの名はNós queremos te adorar, Senhor, e te agradecer, te bendizer, Senhor, porque podemos contribuir em sua obra, podemos fazer parte da manutenção do seu reino, podemos fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo, ó Deus, nessa cidade, nesses dias. Que os japoneses saibam que o seu nome é maravilhoso, que o seu nome é único, que o seu nome é poderoso, Senhor Jesus. Que em seu nome há vida, que em seu nome há esperança, Senhor. Que a sua obra avance nessa cidade, avance neste país, Senhor. E o Senhor Jesus seja conhecido, adorado e glorificado por esta nação também, Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Pode tomar assento. Convido você a olhar comigo para o texto de 1 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Primeira Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, diz assim a palavra do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes do pão, bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Até aqui a palavra do Senhor. Nós estamos diante de uma celebração que é a celebração mais importante da vida cristã, amém? Nós estamos trazendo à nossa memória aquilo que Jesus Cristo fez por nós.
Obviamente que nós não cremos que literalmente é o sangue do Senhor que está colocado aqui nesses copinhos, e nem que é o corpo dele literalmente, mas uma representação daquilo, né? Nós vemos aí no catolicismo, onde só é dada a hóstia para que comam, mas não o cálice. Mas ele diz a todos os discípulos que nós devemos fazer as duas coisas, com o intuito de trazer à nossa mente aquilo que ele fez por nós. Naquele tempo ainda iria acontecer, porque Jesus estava com seus discípulos à mesa, aonde a ordem estava ali para que eles tomassem aquele pão que representava o seu corpo e comessem, para que tivesse parte com ele, e tomasse o cálice da nova aliança. E é muito importante quando nós entendemos o cálice da nova aliança, porque vocês já estão cansados de saber que sangue de touros e animais não eram capazes de perdoar pecados, era uma representação daquilo que viria a ser, mas o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. É isso que nós já aprendemos na carta de 1 Pedro. Não foi por ouro nem prata que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida pelos seus antepassados. Mas ele usa a expressão ali pelo precioso sangue de Jesus Cristo. O sangue que lava, cobre toda a nossa culpa. No Antigo Testamento, o sangue era aspergido sobre a arca, onde cobria ali a tampa do propiciatório, simbolizando que os nossos pecados estavam perdoados. Mas agora o que nos purifica é o sangue de Jesus, que nos purifica de toda a impureza, de todo o pecado. João Batista, quando avista o Senhor Jesus chegando, o Espírito Santo revelando a ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro Santo que veio em favor de cada um de nós. Em momentos tão difíceis, pastor, aonde eu vou buscar esperança? Porque eu adoro o Senhor Jesus, a enfermidade chega até a minha casa. Eu adoro o Senhor Jesus, mas muitas vezes a condição financeira está ali, mal dá para chegar no final do mês. Eu adoro o Senhor Jesus, mas as pessoas se levantam. Queridos, para onde eu vou olhar neste momento? Para aquilo que Ele já fez por nós, amém? É aquilo que nos traz esperança. E Jesus ali, ao fazer aquela ceia, Ele já estava anunciando aquilo que aconteceria com Ele. E os discípulos, quando você vai ler João, ali no metade do livro de João, os discípulos já começam a ficar afligidos. Espera aí, aquele que multiplica pães, aquele que anda sobre as águas, aquele que ressuscita mortos, agora está dizendo para nós que Ele está partindo. E aí Jesus celebra aquela ceia, comunhão, chama a sua presença, porque ao chamar a mesa, Ele está chamando você a uma intimidade. E essa mesa é para lembrar, se você crer no Senhor Jesus Cristo, que você está numa intimidade eterna com Ele, amém? E aí daqui a pouco, depois de Ele ceiar com seus discípulos, quando você vai ler Mateus 26, no versículo 30, Ele diz que eles cantaram um hino. E aí Jesus saiu para o Monte das Oliveiras. Uau! Jesus sabia que ia ser crucificado, amém? Ele é onisciente, Ele não foi pego de surpresa. Ele já veio na forma humana sabendo o que Ele teria que suportar. E a atitude de Jesus naquele momento a ceiar com seus discípulos, diz que Ele canta um hino de louvor. E Ele vai. Qual é a nossa atitude? Nós que adoramos um Cristo que vive e não está morto. Nós deveríamos levantar as nossas vozes nessa manhã e cantar hinos de louvores a Deus. Porque Jesus estava indo para o Calvário, para a morte. Ele ia ir naquele Getsêmani, onde Ele oraria por 3 vezes para que o Senhor passasse dele esse cálice. Agora Ele não nos chama a um sacrifício, Ele é o sacrifício. Ele nos chama à vida, Ele nos chama à eternidade, Ele nos chama à sua presença. Hoje nós estamos ceando aqui, mas sem sombra de dúvida, crendo nas Escrituras, um dia cearemos com Ele, a boda dos cordeiros. Um dia estaremos na presença dEle. Você vai comer esse pão agora, você vai ter fome. Você vai tomar esse cálice, vai ter sede. Mas quem experimenta do pão vivo que desceu do céu, a fonte da vida, fluirá deles rios de água viva. Ele é o Cristo que sacia a nossa sede. E diz que nós devemos fazer isso até que Ele venha. Ele vem, amém? Porque Ele vive. É porque Ele vive que nós podemos crer no amanhã. É porque Ele vive que nós vivemos. É porque Ele ressuscitou que nós ressuscitaremos. É porque Ele está à destra de Deus que a nossa garantia lá no céu já está confirmada.
E com esse entendimento eu quero convidar você a não só olhar para trás, aquilo que Ele fez, mas olhar para agora. Porque Ele diz que nós devemos examinar a nós mesmos e aí comer do pão e beber do cálice. Como está a sua vida? Nesta comunhão com Deus, você tem desfrutado dessa comunhão? Como está a sua vida com o próximo? Porque é impossível, diante da Bíblia, falar que nós temos comunhão com aquele que não vemos, se nós não conseguimos ter a comunhão com aquele que vemos aqui. Eu queria convidar você a dar uma olhadinha para trás, para frente, dá uma olhadinha só assim, quantas pessoas estão ao seu redor hoje? Eu quero desafiar você a amar essas pessoas. Eu também sou desafiado a entregar este amor. E essas pessoas que estão aqui, que professam o Senhor Jesus Cristo, Jesus deu a vida por elas. E se você não crê no Senhor Jesus Cristo, saiba que o que nós estamos fazendo aqui é celebrando o que Jesus Cristo veio fazer no nosso lugar. Morrer. Mas Ele não ficou naquele sepulcro. Diz que ao terceiro dia Ele ressurge. E aí as mulheres vão procurar Ele. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? E nós cremos nesse Deus. E se você está aqui e não crê no Senhor Jesus Cristo, saiba que Ele veio entregar a vida por você. Saiba que a sua vida aqui um dia, mais cedo ou mais tarde, ela vai passar, assim como você está vendo vidas indo embora. Mas você pode olhar para o Senhor Jesus Cristo hoje e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Receba-me na Tua presença, Senhor Deus. Eu confesso que Tu és o único caminho, a verdade e a vida, e não há outro meio de chegar até o Senhor a não ser pelo sacrifício de Jesus. Se você fazer essa oração hoje de manhã com um coração sincero e quebrantado, Jesus pode fazer parte da sua vida hoje. Eu quero convidar você que crê no Senhor Jesus e é batizado em qualquer igreja evangélica. Que você que se enquadra nisso, e talvez você entrou aqui pensando: eu não estou em comunhão com meu irmão, eu não tenho vivido uma vida digna, hoje é manhã de arrependimento. Arrependimento é pedir: Senhor Deus, eu falhei mesmo, e me confere graça para não fazer de novo. Eu quero convidar você a ficar de pé nesta manhã. E se você que não é batizado nas águas e olha para nós assistindo tudo isso, fazendo tudo isso aqui, eu quero convidar você, se você despertar uma curiosidade no seu coração, nos procure. O que vocês estão fazendo aí? Eu não entendo muito bem. Me explica, eu tenho certeza, se não for eu, vai ser qualquer outro irmão que com amor do mundo vai explicar para você o que nós estamos fazendo aqui. Receba os elementos enquanto nós vamos adorando ao nosso Deus, e espere uns pelos outros. Deus enviou seu Filho amado. Cante, igreja. Para morrer em meu lugar, na cruz sofrer por meus pecados, mas o viu essa. Cante o refrão. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, Senhor. Cremos em Ti, pois eu bem sei, eu sei que a minha vida está
chegar a hora. Cante com alegria, igreja. Em que amor. Ó Senhor, recebe o nosso louvor, Senhor. É a tua igreja, Senhor. Enfrentarei sem medo então, terei vitória. Verei na glória. Verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Vivo está, porque Ele vive. Não posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Pai, nós consagramos, Senhor Deus, diante do Senhor. Colocamos esses elementos, Senhor Deus, te damos graças pela bendita obra da cruz. Ó Deus, purifica, Senhor Deus, o elemento, o suco da uva, que representa o sangue da nova aliança. Ó Deus, o pão que representa o teu corpo, Senhor. Corpo que foi rasgado por causa dos nossos pecados. Era para o nosso sangue estar sendo derramado naquela cruz, Senhor. Não sangue de um inocente. Nós éramos merecedores daquela ira, Senhor. Mas a tua misericórdia, o teu amor nos abraçou. Não encontrou nada de bom em nós. Mas hoje nós fomos revestidos, Pai, deste sangue. Ao Senhor olhar para nós, o Senhor vê Jesus Cristo. O Senhor já não nos enxerga, Senhor. Por isso nós consagramos esses elementos com esse entendimento. E nós queremos participar da ceia nesta manhã em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos do pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Tomamos do cálice. Se você tem palavra de gratidão, dirija suas palavras ao Senhor nesta manhã. Senhor, nós não teríamos palavras suficientes, Senhor, para agradecer tamanho sacrifício. Como cantamos aqui, é uma realidade, Senhor, porque o Senhor vive, o Senhor vive. É porque nós podemos crer no amanhã. Podemos não ver, Senhor Deus, as coisas ao nosso redor acontecendo, mas a vitória já foi entregue na cruz. Ensina o teu povo a tomar, Senhor Deus, posse dessa maior vitória que nós obtemos, a salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor. Se nós temos sido ingratos na nossa caminhada, nos perdoa, Senhor. É porque ainda nós não fomos consumidos pela cruz de Cristo, Senhor. Que, Senhor Deus, esse sacrifício faça parte todos os dias de nossa vida. Que nós possamos ser tomados dessa verdade, possamos cantar e te adorar. Motivos de sobra para te agradecer, Senhor. Em nome de Jesus. Coloque-se de pé todos.
Enquanto nós adoramos ao nosso Senhor, os irmãos vão passar com os elementos e nós vamos declarar que Ele vive. Amém. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Se você crê nisso, cante mais uma vez, porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no Pai. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Quantos podem aplaudir o nome do nosso Senhor nesta manhã? Aleluias. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluias. Aleluias. Nesse mesmo espírito eu convido você a tomar assento. Enquanto as nossas crianças estarão saindo, quero convidar você a ir comigo a 1 Pedro, capítulo 3. Nós estamos aí na nossa série de mensagens Esperança Viva. 1 Pedro capítulo 3, a partir do versículo 8 ao versículo 12, a parte que nos cabe. 1 Pedro 3, do verso 8 ao versículo 12. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam o mal com o mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua santa e maravilhosa palavra. É o momento que o Senhor fala conosco, Senhor. Aquieta o nosso coração está eufórico. Quão maravilhoso é trazer à nossa mente, Senhor Deus, o Teu sacrifício. É a vida, Senhor, no qual nós movemos e existimos. Pedimos agora, Senhor, aquieta o nosso coração. Nesse mesmo Cristo que cantamos e adoramos, Senhor, Tu és livre no nosso meio. Visita cada coração aqui. Que a Tua santa palavra venha aquietar aqueles, Senhor Deus, que estão atribulados. Venha tirar do comodismo, Senhor, aqueles que estão quietos demais. Venha converter aqueles, Senhor Deus, que não têm um encontro real com o Senhor. Mas todos nós venhamos sair daqui com mais sede da pessoa de Jesus e mais, Senhor Deus, querendo exaltar o Teu santo nome para o louvor da Tua glória. Usa a minha vida, eu te peço, em nome de Jesus. Amém, queridos? No capítulo 2, do verso 17 do versículo 13 ao 17, nós falamos ali do papel
do cristão em se submeter às autoridades governamentais. Já no mesmo capítulo 2, do verso 18 ao 25, tratamos sobre a sujeição a dos servos aos seus senhores. E aí, na última passagem, que nós já iniciamos o capítulo 3 na semana passada, nós falamos ali como deve ser a conduta da sua mulher com o seu esposo, de submeter como ao Senhor. Isso é muito importante, nós trouxemos essa reflexão para os nossos grupos de sexta, onde nós enriquecemos um pouco mais. E se tem um local onde nós, de fato, temos mais dificuldade, nós somos ali mais trabalhados, é dentro do nosso lar. Dentro do nosso lar. Na fábrica nós passamos algumas horas, diante da sociedade também, mas dentro do nosso lar é difícil nós camuflarmos, não tem como. No namoro ainda você tenta, porque ambos, né, não vivem juntos, estão separados, mas aí você resolve se unir a uma só carne, e aí a intimidade começa a ser exposta, você vive diante de uma pessoa sendo observado continuamente, e ali tudo aquilo que está no seu coração começa a vir à tona. E quão é importante nós sermos moldados pelo Evangelho de Jesus Cristo para que nós venhamos dar um bom testemunho. Aí falamos que as mulheres elas devem ser submissas aos seus maridos em tudo, com o objetivo, caso ele não obedeça a palavra, não seja um cristão, eles sejam ganhos sem palavras pelo procedimento da sua mulher. E o procedimento ali é o testemunho de vida, para que o seu esposo olhe para você e veja o que o Evangelho está fazendo na sua vida. De igual modo, os maridos, nós somos chamados a honrar as nossas esposas, tendo ela como vaso mais frágil. Não quer dizer que ela é fraca, quer dizer que ela é um vaso importante, qual ela é co-herdeira do dom da graça de Deus, onde nós, maridos, vamos prestar contas diante de Deus, caso nós não a tratemos segundo a vontade de Deus. E aí eu falei na semana passada, eu tenho uma leve impressão, para não dizer toda a impressão, que para nós, homens, o bicho pega mais. Porque nós somos chamados a amar de maneira sacrificial, nós somos chamados a cuidar das nossas esposas como nós cuidamos do próprio corpo. E aí ele falou da igreja, né, que Cristo sustenta a sua igreja, e espiritualmente nós maridos fomos chamados a instruir as nossas esposas e também cuidar delas, né, não querer impor a nossa autoridade como a Cristo. E quão é importante nós termos famílias fortalecidas, famílias segundo o coração de Deus nas nossas igrejas, queridos. Porque a igreja vai começar na nossa casa, amém? Aqui nós passamos algumas horas, daqui a pouco você vai voltar e vai exercer o seu ministério. Daqui a pouquinho, quando a porta abrir, o carro entrar, né, é aí que o bicho pega. É aí que nós temos que educar os nossos filhos, é aí que nós temos que exercer tudo aquilo que nós estamos aprendendo. Então, já nesta sessão que nós estamos hoje, o apóstolo passa aqui da exortação especiais, que era exortação às autoridades, aos patrões, mulheres e maridos, para agora de grupos gerais. Essa passagem aqui ela vai nos ajudar a entender como nós devemos perseverar, né, e viver os ensinamentos da vida cristã na comunidade, igreja, e também no mundo lá fora que não conhece a Jesus Cristo. Então nós vamos sair agora desse ambiente de submissão e agora nós vamos entrar nos ensinamentos gerais. E é interessante que ele vai começar aqui no versículo 8 dizendo assim: quanto ao mais. Algumas versões vai dizer finalmente. Eu queria que você levantasse a sua mão, se no versículo 8 a sua versão comece finalmente. Finalmente. E a ideia que nós temos ali é que esse finalmente parece que vai acabar ali a carta, né? Pô, finalmente. Pô, parece que a carta vai terminar, mas nós vamos ler a carta, vamos saber que não vai terminar aqui. Mas a ideia de finalmente é a ideia que Pedro estava querendo chegar aqui. Pedro veio dando várias instruções, nós já vimos, ele falou quem nós somos e agora como nós devemos viver à luz do que somos. Falou da submissão, nós já falamos, que rege todas as nossas relações. E quando ele entra no versículo 8, é como se ele tivesse, finalmente, eu cheguei aonde eu queria chegar. E é importante, por que Pedro queria chegar nesta parte aqui? É isso que ele já vai dizer aqui no versículo 8, na parte A. Tem o mesmo modo de pensar. Aí eu posso perguntar para vocês, quantos são casados aqui e têm a maneira de pensar igualzinho o seu cônjuge? Igualzinho assim, não diverge em nada. Nossa, uau, igualzinho, pastor. A gente nem precisa discutir nada, o que eu falo é amém.
O outro fala também amém. Unidade. Fala aqui que nós devemos ter o mesmo modo de pensar. Agora vamos ampliar um pouco mais. Ele está dizendo isso a uma igreja. Com o cônjuge, nós damos conta de pensar igualzinho? Sem divergir em ponto algum, gosto, diferença? Não conseguimos. Agora ele está dizendo para nós, igreja, comunidade, corpo de Cristo, pedras vivas que estão sendo alicerçadas, tenham o mesmo modo de pensar. E aí nós temos que entender que Pedro, mediante o Espírito Santo, ele quer nos dizer aqui. A ideia aqui é unidade de espírito. Tá bom? Então já vai guardando essa informação. O que nos une como corpo de Cristo, essa unidade é uma unidade de espírito. Nós não devemos confundir com uniformidade. O que é uniformidade? Todos iguais. Padrão. Tem que andar na linha. Uniformidade, vocês já entendem, né? Quando você vai para a escola, né? O pessoal que estuda no Coco aqui, você tem que ir de uniforme, todos iguais, né? Homens vestidos de uma maneira, mulheres vestidas de outra. Mas não dá para ser uniforme na vida cristã, literalmente, porque Cristo nos fez de maneira diferente. A metáfora que a Bíblia vai usar para nós é corpo. Seria horrível, né, se todas as partes nossas fossem nariz. Tem coisa mais estranha que nariz? Mas cada um tem uma função no corpo. Existe a mão, existe os dedos, existe o pé, né, cabeça e por aí vai. Então você percebe que ele não está falando de uniformidade, mas ele está falando aqui de unidade de espírito. E que ideia é essa de unidade de espírito aqui? Com respeito a Cristo e a sua obra. O que nós devemos ser unidos é a respeito da pessoa de Cristo e toda a sua obra. Aí nós caminhamos junto. É isso que nos une num só espírito. É isso que faz com que o nosso irmão venha de Xiga, já é cristão, e ele vem para cá e eu posso chamá-lo de irmão, porque nós somos unidos nessa mesma obra de Cristo. Amém? É essa ideia da unidade de espírito, nós caminharmos juntos, sermos unânimes em relação à pessoa e à obra de Jesus Cristo. Eu queria ler alguns textos com você, textos conhecidos. É João capítulo 17, versículo 23, que vai reforçar um pouco o que nós estamos dizendo sobre esta unidade. João 17, 23, oração do Senhor Jesus Cristo. Olha o que vai dizer o Senhor Jesus ali. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes como igualmente me amastes. A plena unidade. A oração de Jesus é eficaz, sim ou não? Amém? Então, Jesus orou não somente pelos seus discípulos que estavam presentes, que ele vai dizer nesse mesmo contexto, não oro só por eles, mas aqueles que vierem a crer na mensagem que eles vão pregar. Então, Jesus orou por nós, amém? Jesus orou pela sua igreja, e ele vai dizer aqui plena unidade. Eu vou ler Atos capítulo 4, eu estou com um pequeno corte aqui no meu microfone. Atos capítulo 4, versículo 32. Da multidão dos que creram, um era, uma mente, um coração. Essa aqui é a igreja primitiva. Pedro prega, eles se convertem, mais de 3.000, agora eles inseridos numa igreja, numa comunidade. E olha só como essa igreja agia em Atos 4:32. Da multidão dos que creram, um era a mente e um coração. É claro que ele não está dizendo que nós somos uma unidade de espírito com o incrédulo, ele está dizendo com aqueles que creem. E se você crê no Senhor Jesus Cristo, se você professa a sua fé e você faz parte de uma igreja, você foi chamado a esta unidade, amém? 1 Coríntios 1:10, 1 Coríntios 1:10 também o apóstolo Paulo vai dizer lá. Olha só o que ele vai dizer em 1 Coríntios 1:10. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não hajam divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Então você percebe que a unidade ela vai estar no centro, a igreja. Né? E se tem uma coisa, queridos, que divide a igreja é as nossas divergências. É porque nós ainda estamos confundindo unidade com uniformidade. Sabe qual é a nossa dificuldade de caminhar junto? É porque nós temos na nossa mente que fulano tem que pensar igualzinho a gente. E aí quando a gente vai discutir alguma coisa dentro da igreja, já dá confusão. Por quê? Porque eu penso diferente, pastor. Não dá para conversar com o irmão não, cabeça dura. Eu falo com ele, eu puxo para um lado e puxo a corda para o outro.
Então nós temos que ver que a unidade de espírito, a sua obra precisa estar no meio da igreja, porque aquilo que ele fez é maior do que as nossas divergências, amém? Porque o que acontece? Às vezes nós estamos discutindo e separando por causa de coisas menores. Que cor que tem que ser cortina? A um chega a falar amarelo, fala, não, eu gosto de azul. E aí, essas coisas nós podemos discutir sem se dividir. O púlpito vai ser de madeira, vai ser de acrílico, vai ser de metal, vai ter púlpito, não vai ter púlpito? O chão da igreja permanece assim, a gente troca? Nós vamos usar projetor, vamos colocar tela? O que a gente vai fazer, pastor? E às vezes essas coisas menores comparado à obra de Cristo divide a gente, queridos. Divide a gente. Essas coisas nós podemos conversar, essas coisas nós podemos dialogar, mas essas coisas não devem dividir o corpo de Cristo. O horário, pastor, se for nesse horário eu vou, mas nesse aqui não dá. Aí o que ele faz? Ele se retira. Não estou dizendo que a gente, quando vai fazer um culto, a gente não faz uma leitura, né, do contexto para saber o horário, o local onde nós vamos estar. Não estou dizendo sobre isso. Mas às vezes as coisas que nos separam são as nossas divergências. E a gente tem dificuldade de caminhar com o outro porque a gente acha que o outro tem que pensar igual a gente. Igualzinho em tudo. Mas o que nos une é a obra de Cristo. Então essa obra de Cristo nós devemos centralizar nela, nós devemos caminhar em volta dela. Por isso que apesar de eu ser muito diferente de vocês e vocês de mim, eu consigo caminhar com vocês, porque quando eu estou nesse centro, com Cristo Jesus, dialogando com você, nós podemos caminhar. Agora o que não dá para ter unidade é quando nós divergimos sobre a obra de Cristo. Se alguém chegasse e falasse para a gente hoje aqui, eu estou aqui no meio, participo com vocês, mas eu não creio na divindade de Cristo. Aí não tem como caminhar, queridos, com a pessoa. Não tem como ser unido com uma pessoa que nega a centralidade de Cristo na igreja. Por isso que nós temos que estar atentos, porque nós somos uma igreja que está querendo crescer espiritualmente, e todo pastor vai ser sincero em falar que nós queremos crescer em números, amém? Ou só eu? Vocês também. Quando eu falo crescer em números, eu não estou dizendo da gente pregar qualquer coisa para que a igreja encha, mas nós cremos que o evangelho é poderoso para alcançar aquelas vidas que estão nas trevas. E amanhã vai começar a entrar mais pessoas que, via de regra, quando ela é um novo convertido, ela vem contaminada de várias ideias do mundo. E aí, se nós não tivermos cuidado, nós não vamos caminhar com essas pessoas. Se você já teve a oportunidade de participar de reuniões onde tem que decidir alguma coisa, conselho de igreja, já participou? Irmão, se não for o Cristo Jesus ali no meio, não dá certo. Não dá certo. Mas o que nos faz caminhar nesses concílios, o que faz nós entrarmos para decidir algumas coisas é o que Jesus Cristo tem a ver com isso aqui. Pode ser que eu não goste, mas Deus vai ser glorificado naquilo. Por isso que eu abro mão do meu eu e eu posso caminhar em unidade. É natural nós caminharmos em unidade com pessoas que têm coisas em comum com a gente. Eu gosto de futebol. Os irmãos que gostam de música aqui, falar de louvor para eles pode ficar 24 horas falando de louvor. E aí, como nós vamos agora ter paciência com aquele que não tem a mesma aptidão nessa área que nós adoramos tanto? Né? Se nós não tivermos cuidado como igreja, nós vamos entrar por esse lado. Por isso nós temos que vigiar o nosso coração. Nós fomos chamados para andar nesta unidade de espírito. Temos o mesmo modo de pensar, amém? Efésios capítulo 4, eu queria que você olhasse esse texto comigo. É um texto que as pessoas não prestam muito atenção nele. Mas eu queria ler com você o capítulo 4, do verso 1 ao 6. Se Deus der a oportunidade, nós queremos passar por essa carta com vocês também de Efésios, capítulo 4, do verso 1 ao 6. Olha só o que o apóstolo vai dizer, Paulo ali. Rogo, pois, eu como prisioneiro de Cristo, que andeis do modo digno da vocação que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-os diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Eu gosto de Efésios porque o apóstolo Paulo, até o capítulo 3 de Efésios, ele começa a trabalhar aquilo que Cristo fez por nós. Aí sabe o que ele faz ali? Ele fala, agora vamos colocar em prática agora o que Jesus Cristo fez em você? Aí ele fala assim, ande de maneira digna da vocação que vocês foram chamados.
Aí você logo espera assim, ele vai mandar a gente ser santo como a gente é, como Deus é santo. Aí não, ele fala assim, unidade de espírito. Porque nós entendemos, né, eu já tenho falado sobre isso, que quando o relacionamento do homem é quebrado no Éden, há essa ruptura, há essa separação, e aí nós vemos a consequência disso, a separação do homem. Um irmão mata o outro, quer algo mais cruel que isso, quer mais divisão que isso, dentro da própria família. E aí o Senhor aparecendo para ele, dizendo, cadê o seu irmão? Sou eu, por acaso, responsável pelo meu irmão? Quando nós andamos em divisão dentro da igreja, eu costumo pensar que nós temos a síndrome de Caim. Sou eu responsável por ele? Não. Mas Cristo, ele veio para nos unir ao Pai, ele nos une na nossa relação. Que é algo mais maravilhoso que a ceia do Senhor, é lembrar que nós estamos em comunhão com Deus. E aí Paulo, em 1 Coríntios, ele escreve isso para dizer, peraí, você diz que está em comunhão com Deus, mas tem irmão passando fome dentro da comunidade? Não pode ser, vocês estão se reunindo para fazer qualquer outra coisa, menos celebrar a ceia do Senhor. Um está dizendo que é de Paulo, outro está dizendo que é de Cefas, outro é de Jesus. Não. Então tem que haver essa unidade de espírito. Quer saber como que você está andando de uma maneira digna do evangelho que você foi chamado? É a maneira que nós nos relacionamos como igreja. E via de regra, queridos, para relacionar na igreja, você vai ter que abrir mão do seu eu. Muitas vezes. Abrir mão do seu tempo para ouvir o outro. Não só querer se relacionar a fim de receber alguma coisa, mas o relacionamento nosso é a fim de entregar alguma coisa. Você pode ter certeza que Deus derramou dom na sua vida, que você pode abençoar o corpo de Cristo, amém? Então nós somos chamados de andar de maneira digna da vocação. Vou ler um texto aqui para você, Filipenses capítulo 1, versículo 27, vai dizer algo parecido. Filipenses 1, 27 vai dizer assim, vivei acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que eu indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então você percebe que está no centro é a obra de Cristo, porque o que vai nos unir no final ali da vírgula é lutando unânimes pela fé evangélica. Então o que nos une é o evangelho de Jesus Cristo. Por isso que nós devemos estar atentos se há coisas do nosso meio que não nos está separando, que não tem nada a ver com a obra de Cristo. Às vezes o que nos está separando, queridos, são coisas supérfluas, são coisas que vão ficar aqui. São coisas bobas. Se a gente for, nós que trabalhamos com igreja aconselhamos e ouvimos pessoas chegando até nós, é difícil ouvir pessoas assim, pastor, não dá para caminhar com fulano. Por quê? Porque ele não crê na obra de Cristo. Mas o que nós mais ouvimos eu não posso caminhar. Por quê? Porque é uma divergência de pensamentos. Então volte lá, mas o que nos une é maior que isso. Por isso que ele vai dizer lá, ali vai falar, exerçam a sua cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo. Como eu faço isso? Mais uma vez, unidade de espírito. E é interessante que Paulo fala ali nessa carta, que ele fala, eu vindo de vocês ou indo vendo. Eu quero saber que vocês estão andando assim. E sabe o que eu aprendo nisso aqui? Que unidade do corpo de Cristo é visível. Porque Paulo está dizendo ali, na minha ausência, fique sabendo eu que vocês permanecem. Ele indo ver ou ouvindo falar sobre isso, ele quer saber que a igreja está andando em unidade. Então você percebe que a unidade da igreja é algo visível. E nós temos que tomar cuidado com isso, queridos. Eu queria aplicar para os dias que nós estamos vivendo e para onde nós estamos caminhando como cristãos. Porque a minha proposta como igreja é sim edificar o corpo de Cristo, é sim pregar o evangelho para que vocês cresçam a estatura do varão perfeito, mas é também que nós viemos proclamar essas grandezas lá fora. E amanhã ou depois vai começar a entrar pessoas por essa porta que não conhecem a Jesus Cristo. E se eles olharem para nós e não perceberem essa unidade, você pode ter certeza que muitos deles não voltarão. Mas eles não estão indo por causa de Deus? Tá, mas o povo de Deus anda em unidade. E via de regra, as pessoas entram aqui, pode ser que ela não vai ser tocada, mas quando elas perceberem a maneira que nós vivemos. Nós deveríamos ser aquele povo que quando nós chegássemos convidar alguém para vir para cá, ela falasse, nossa, é tão diferente, né? Você se doa, você conversa, você é uma pessoa disposta a ajudar as outras. E nós deveríamos ser aquelas pessoas que falassem assim para elas, você tem que ir no domingo lá na minha igreja. Isso aqui é só um pedacinho do que a gente vive. Lá mesmo que você vai ver a unidade. Lá mesmo que você vai ver esse afeto. Lá mesmo que você vai ver esse calor.
Queridos, nós fomos chamados para andar em unidade, corpo de Cristo. Por isso que é inadmissível, inaceitável pessoas que dizem fazer parte do corpo de Cristo, mas quer viver desigrejado. Não pode haver, não estou dizendo aqui que há pessoas que não estão procurando igrejas, porque não vão entrar em qualquer igreja. Mas pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, elas precisam participar dessa unidade, amém? Ela é uma parte desse corpo, nós fomos chamados para isso. Então, a partir da unidade, eu quero falar para você ainda que nós fomos chamados, quando nós estamos andando em unidade, no versículo 8, volte lá, 1 Pedro 3, que nós fomos chamados também a andar nessa virtude aqui. Sejam compassivos. Então, nós somos chamados a unidade de espírito, mas nós fomos chamados também a ser compassivos. Ter compaixão é compartilhar um sentimento comum ao outro. Ter compaixão é se compadecer do outro. Isso é importante no corpo de Cristo Jesus. Se nós estamos andando em unidade, facilmente, queridos, nós vamos se compadecer daqueles que estão ao nosso redor. Porque o que nos faz alcançar a necessidade do outro é um relacionamento. Eu já estou cansado de falar, né, os lugares que eu passo, pessoas estão padecendo na igreja. Por quê? Porque não se relacionam. E via de regra, as pessoas que menos vêm para a igreja ou se frustram, é aquelas pessoas que não buscam relacionamento, ela está passando por algo difícil, e aí amanhã ela não aparece, e a gente não sabe se é dela mesmo ou não. Por quê? Porque ela não se relaciona com a gente. Mas você tem certeza, eu tenho certeza, começa a se relacionar, começa a andar em unidade. Se você não voltar amanhã, fulano vai te ligar. Não é assim que acontece? Alguém vai atrás de você. Peraí, mas o que está acontecendo? Ele estava aqui, porque as pessoas sentem. Não é que você é invisível aqui, você está querendo ser visto, não. Porque o seu relacionamento, né, você está integrado ali. E você pode ter certeza, quando você está em intimidade, você não precisa nem abrir sua boca. Quando você tem uma intimidade, você pode ter certeza. Se você tiver intimidade comigo, e a gente começar a caminhar, e eu olhar para a sua fisionomia, você falar para mim, não, pastor, estou bem, e eu perceber que não está bem, eu vou te questionar. Eu vou falar assim, você não está bem, o que está acontecendo com você? Por quê? Porque nós temos uma intimidade. E isso é importante, queridos, nós termos essa intimidade para que nós possamos exercer a compaixão dentro da igreja. E muitas vezes o irmão não vai falar por causa de vergonha. Mas nós temos que ser aquelas pessoas que estão atentas à necessidade do outro. E às vezes não é só necessidade material, é necessidade espiritual. O irmão não consegue nem orar. O irmão não tem forças para vir para a igreja. Então vamos lá orar com ele lá. O irmão não tem condição de ir no médico. Ué, mas eu tenho um carro aqui, estou parado, acho que eu vou me compadecer dele. É se colocar no lugar do outro. Romanos capítulo 12, versículo 15 vai falar sobre isso. De maneira prática, olha só o que é compaixão. Romanos 12, 15 vai dizer assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorais com os que choram. É empático, é empatia. Quando você vive na intimidade, você vai se alegrar com aquele que se alegra. E alguém já disse que é mais fácil chorar do que se alegrar com o outro. Porque se nós não guardarmos o nosso coração, há pessoas que recebem bênçãos de Deus e ela quer compartilhar com você a alegria. E se você não guardar o seu coração, você vai murmurar, vai falar assim, Senhor, mas poderia ser eu essa pessoa ainda? Não, é se alegrar com aquele que se alegra e chorar com aqueles que choram. Compaixão é isso. É alguém no corpo de Cristo sofrendo, a gente está sofrendo com ele. Olha, você não está sozinho, nós estamos aqui com você, porque aquela ideia do corpo, né, quando uma parte do corpo pega infecção, se o corpo inteiro entra em febre. Essa é a unidade do corpo de Cristo. Nós somos chamados para ter compaixão uns com os outros. 1 Coríntios 12, 26 também fala sobre isso. Vai dizer assim, 1 Coríntios 12, 26, quando o membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos com ele se alegram. Então, quando sofre, todos os membros do corpo sofrem com ele. E quando ele se alegra, pastor, a gente se alegra também. Essa é a família de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós fomos chamados a andar nessa unidade de espírito, de que maneira? Tendo compaixão dos outros. Eu já quero fazer uma aplicação prática para nós aqui. Você conhece alguém no corpo de Cristo que está sofrendo no momento? Eu não estou dizendo só carência material. Se for material também, vamos ajudar essa pessoa. Carência física, carência emocional, carência espiritual. Que você seja essa pessoa em nome de Jesus, amém? Se compadecendo dos outros. Ainda no versículo 8 ele diz aqui que nós devemos amar fraternalmente.
ele diz que nós devemos ter esse amor fraternal, versículo 8. Olha só o que vai dizer lá, ame-se fraternalmente. Nós já falamos sobre o amor fraternal, quem lembra? É o amor entre irmãos. O amor entre irmãos. E se tem algo belo que a Bíblia trata, a igreja, é como família. Família. Né? Às vezes, se eu esquecer o seu nome, não é por falta de interesse, não. É porque eu, às vezes, vou falando do irmão, eu tenho que comunicar alguém. Como que é o nome do irmão lá? Porque nós estamos nesse ambiente de família, amor fraternal. E quão importante, eu fico pensando assim agora a respeito de famílias, as salinhas das nossas crianças não tem mão de pôr criança. Amém? Que beleza que está isso. E se a gente tomar cuidado, tantas crianças chegando, a gente pode se irritar facilmente. Porque o ambiente de família pode acontecer amanhã entrar uma mamãe com criança recém-nascida no nosso meio. E você sabe, quando é criança recém-nascida, se dá uma cólica nela, irmão, ela vai chorar. Se der o horário do leite dela na hora do culto, ela vai chorar. E às vezes a mamãe tem que ficar ali no fundo andando com a criança no colo, e isso pode sim tirar a nossa atenção. Mas nós não podemos ser somente aquelas pessoas que vai olhar para aquela situação e falar assim, nossa, tá difícil, hein? Não, talvez nós temos que ser aquela pessoa exercendo o amor fraternal, chegar até a mamãe e falar assim, mamãe, posso te ajudar com alguma coisa? Posso carregar o seu menino? Posso segurar, de repente ela quer fazer uma mamadeira, eu não sei, ninguém sabe. Mas nós sermos aquelas pessoas que vai exercer de maneira prática o amor fraternal. É isso que, se você voltar desse mesmo capítulo aí, o capítulo 1, versículo 22, ele vai relembrar nós do que ele já havia falado lá. Versículo 22 do capítulo 1, ele vai dizer assim, tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo visto o amor fraternal não fingido, amai-vos uns aos outros de coração ardentemente. Então, nós já tratamos do capítulo 1, eu não vou ficar chovendo no molhado, mas você pode voltar, né, na mensagem do capítulo 1. O amor fraternal é o amor sincero, o amor não fingido. É o amor que não é da boca para fora. É o amor que vai além dos likes da rede social, os coraçãozinhos do Instagram. É o amor que diz, conta comigo, e quando o irmão entrar em contato com você, ele sabe que pode contar mesmo. Sabe? Nós temos que ser essa igreja que está atenta às necessidades uns dos outros. Porque hoje é o irmão, mas amanhã podemos ser nós. Nós somos assim. E eu quero pessoas do meu lado, irmão. Eu quero caminhar com pessoas porque eu sei que eu não sou autossuficiente. E eu preciso de pessoas que exerçam esse amor fraternal comigo. Então esse amor é o amor não fingido. Amar uns aos outros de coração sinceramente, ardentemente. E diz que lá em João 13, 35, que nós vamos ser conhecidos pelos discípulos de Jesus se nós amarmos uns aos outros. O que nos distingue daqueles que não conhecem ao Senhor Jesus é a maneira que nós nos amamos. Não é aquele amor que se você fizer para mim eu faço para você. É o amor fraternal. É amar como Cristo amou. Aí a pergunta é, nós merecíamos o amor de Cristo, sim ou não? Não. E aí sabe qual é a nossa dificuldade de amar o outro? Porque a gente acha que o outro tem que merecer o nosso amor. Mas o outro não precisa merecer o nosso amor. Nós simplesmente temos que entregar o nosso amor. Amém? Nós somos chamados para exercer o amor fraternal. Ainda no versículo 8, ele vai dizer, volte lá, que nós devemos ser misericordiosos. Versículo 8. Olha lá, sejam misericordiosos e humildes. Então a misericórdia é uma virtude do cristão, queridos. O Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 5, 7, ele vai dizer que bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Não existe cristão que não tenha misericórdia, amém? Jesus era misericordioso, Jesus curava o enfermo, Jesus dava para alimentar os famintos, Jesus consolava os aflitos, Jesus perdoava pecados. Então você percebe que Jesus era misericordioso, e misericórdia é inclinar o coração diante da miséria de outra pessoa. Misericordioso é você colocar a sua vida tentando entender a miséria daquela pessoa. E se teve alguém que foi misericordioso, que pisou nessa terra, foi o Senhor Jesus Cristo. Para dizer que Ele se colocou literalmente no nosso lugar. Ele tomou as nossas dores sobre si. Diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E sobre as pisaduras dele nós somos curados dos nossos pecados. Jesus era essa pessoa misericordiosa. Ele sim percebia que quando eles queriam somente o pão, ele confrontava. Ele falava, vocês estão atrás de mim só por causa do pão. Mas ser misericordioso não somente com as coisas físicas, necessidade física,
mas ser misericordioso com a alma do outro. Se tem uma coisa que vai mover os nossos corações a praticar missões, a levar o evangelho, é quando nós fomos consumidos pela misericórdia de Deus em nosso coração. É você se colocar literal e entender que aquele que não tem Jesus, ele está na miséria. E aí você vai até lá e exerce essa misericórdia sobre a vida dele. Nós seremos bem-aventurados se nós formos misericordiosos. Ele diz aqui que os misericordiosos, lá em Mateus 5, obterão misericórdia. E nós poderíamos fazer aqui o contrário. Você só vai ser misericordioso se a misericórdia de Deus alcançar a sua vida. Então, aqueles que se dizem alcançados pela vida, pelo Evangelho de Jesus Cristo, eles precisam exercer a sua misericórdia. Jesus era misericordioso. E nós já aprendemos no capítulo 1 que, como filhos obedientes, nós devemos imitá-lo. E aí ele já falou que nós devemos ser santos, como ele é santo em todo o nosso proceder. Então, a nossa misericórdia, que ela vai se estender tanto ao corpo de Cristo, onde nós estamos, porque nós somos uma comunidade de pessoas ainda que estão se santificando, mas também misericordioso com aqueles que não conhecem a Jesus Cristo. Jesus era esse homem. Jesus não dava só o pão para aquele que se convertia. Naquele grupo de mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, Jesus deu de comer. E sabe qual foi o resultado depois daquilo? Muitos abandonaram o Senhor Jesus Cristo. E aí Jesus um dia lá, 10 leprosos, Senhor, tem misericórdia de nós. Aí Jesus cura lá os 10. Quantos que voltaram para agradecer? Quantos? Uau! Jesus sabia que aqueles homens o negariam, sim ou não? Jesus é onisciente, sim ou não? Graças a Deus que Deus não nos deu essa capacidade. Já pensou se eu estivesse pregando aqui, Deus falar, aquele ali não, que lá, aquele ali vai perseverar até o final. Irmão, eu não prego o evangelho. Então você percebe que a misericórdia não tem nada a ver com aquele que recebe, mas com aquele que entrega. Então você percebe que Jesus era, né, ele conhecia todas as coisas e ele ainda decidiu dar. Por quê? Porque faz parte dele aquilo. E nós devemos entregar essa misericórdia, esse amor, ser compassivo com os demais, não porque eles merecem, mas por aquilo que nós somos, por aquilo que Jesus Cristo fez em nós, amém? Então nós fomos chamados aí, como filhos obedientes, a sermos misericordiosos, e ainda no versículo 8 diz que nós devemos ser humildes, ser misericordiosos e humildes. Diz que Jesus em Mateus 11, 29, ele era manso e humilde de coração. Ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então você vai perceber que a humildade é uma virtude. E aí ele vai dizer que essa humildade é uma virtude aqui de dentro para fora. E essa humildade deve ser comparada entre nós e o Senhor. Por que eu falo isso? Porque quando nós comparamos o nosso comportamento com aquilo que o Senhor é de fato, não há motivo de que se orgulhar. Não há. Nós temos a dificuldade de ser humilde porque ainda nós comparamos a nossa relação aqui embaixo. Não, eu conheço, eu sei mais, eu estou aqui em cima. Sabe o que a cruz faz para mim e para você? Ela faz assim, ó, menos, desce, desce. Quando você vai ver Filipenses capítulo 2, ele quer falar sobre humildade, ele fala, espera aí, eu vou mostrar para vocês aqui o que é humildade. Aí ele pega lá, Jesus que mesmo sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Em semelhança de homem, ele foi e humilhou-se até a morte, morte de cruz. Mas que Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de sobre todo o nome, para que todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Mas para ensinar ali a humildade, ele fala, ele sim era Deus, mas não se apegou a isso. Antes ele veio a ser servo. E a humilhação de Jesus ali não é ser servo apenas, a humilhação de Jesus ali é se encarnar. Por isso que quando eu comparo a minha vida com a obra da cruz, aquilo que ele fez por nós, não há motivo de orgulhar-se. Por isso que a cruz ela nos humilha. Por isso que a cruz coloca em nós a humildade. A humildade é se colocar por baixo. Porque os humilhados serão exaltados, mas os exaltados serão humilhados, diz a palavra do Senhor. E para nós exercermos essa unidade de corpo de Cristo, para sermos compassivos, nós devemos ter humildade, querido. O nosso orgulho nos atrapalha muitas vezes. O nosso orgulho não nos faz nos entregar sem reserva. O orgulho faz que ainda nós achamos que nós somos alguma coisa, mas a cruz já mostrou para nós que nós não somos coisa alguma.
Quando você vai ler o Sermão do Monte, ele já começa dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito. É aquele que conhece a sua miséria espiritual. É aquele que reconhece que sem Jesus Cristo ele não pode fazer alguma coisa. Depois ele começa uma série de imperativos. Primeiro ele quer mostrar quem nós somos. A cruz esvazia o nosso ego. A cruz esvazia o nosso ser. E quando há humildade em nosso coração, há unidade do corpo de Cristo. Que Deus coloque humildade no nosso coração, amém? Nós somos chamados para ser humildes. Versículo 9. A Bíblia aqui vai orientar de que maneira, então, agora nós devemos viver no meio daqueles que não conhecem a Jesus. Primeiro, unidade de espírito no corpo. E aí no versículo 9 ele vai dizer: não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. E nós temos uma tendência, por causa da nossa natureza pecaminosa, de sermos vingativos. Se nos bater com a mão direita, nós batemos também. Se pisar no meu pé, aí vai me conhecer. Deixa eu quieto aqui, não mexe comigo não, que eu vou soltar os cachorros para cima de você. Então você percebe que por causa da nossa natureza pecaminosa ainda em nós, nós temos a tendência de ser negativo. Mas olha a instrução para nós no versículo 9, na parte A: não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. E eu quero relembrar você o texto de 1 Pedro, ainda aí no capítulo 2, versículo 23. Qual era a atitude do Senhor Jesus Cristo? Capítulo 2, versículo 23 dessa mesma carta, diz assim: quando insultado não revidava, quando sofria não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Então, nós já tratamos na mensagem passada, como que eu devo então receber essas ameaças, esses insultos? Aí ele fala: como o Senhor Jesus. Mas ele ficava quietinho? Não, ele levava as suas reclamações ao trono da glória de Deus, para aquele que age com justiça. Porque praticar o mal já não faz parte dos filhos de Deus. Porque aquilo que nós fazemos tem a ver com aquilo que somos. Então, mas Jesus ele podia praticar o mal se ele quisesse? Ele se segurou até o máximo para não praticar o mal? Não. Ele não poderia fazer, porque estava na sua essência. Mas por isso que quando ele insultado, ele não revidava. Quando ele sofria, não fazia ameaças. E esse sofria que ele poderia fazer ameaças, porque ele era o Senhor. Bastava uma palavra dele e fulminava todo mundo ali. Mas a atitude dele era: Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Isso é importante nós entendemos dentro do contexto, porque ele já diz que nós devemos ser submissos às autoridades, ser submissos aos nossos patrões, mulheres ser submissas aos seus maridos não cristãos. Então, assim, poderia acontecer nisso que os maridos oprimissem as suas esposas, os governantes também e os seus senhores. E aí ele fala: o que eu devo fazer com isso? Ele fala assim: não retribuam o mal com o mal, e nem insulto com insulto. Ao contrário, versículo 9, aqui é uma paulada, ainda no versículo 9, na parte B. Ao contrário, bendigam, para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Aqui, irmãos, eu confesso que ao estudar e ler, eu falei: será, Senhor? Levar para o Senhor que é justo juiz e vai punir todo o pecado, toda injustiça, a gente até consegue fazer. Mas ele está dizendo ao contrário. Olha o contraste aqui. Bendigam. É rogar bênção sobre aquele que persegue você. Uau! Como que a gente vai conseguir fazer algo tão sobrenatural assim? Somente o Espírito Santo trabalhando em nós. Porque ao ler a carta, quando Jesus fala: pegar a sua face direita, dá outra também. Será, Jesus? Aí você chega aqui e ele fala assim: olha, não insulte, não pague o mal com o mal, não pague o insulto com o insulto, ao contrário, bendiga essas vidas aí. Roga a bênção sobre ela. E não é um negócio sarcástico, que Deus te abençoe. Hein? Não, a ideia aqui é que nós fomos chamados para isso. E isso é difícil. Nós somos chamados aqui não para pecar, mas para suportar. Nós somos chamados não para fazer o mal, mas para fazer o bem. E nós estamos num mundo, queridos, talvez eles não peguem a sua face literalmente, mas quanto de nós não sofremos na carne o mal que pessoas não fazem para nós? E Deus conhece a nossa natureza pecaminosa. A vontade que dá é de revidar mesmo. A vontade que dá é não vou deixar. E se fez comigo, eu vou fazer pior. Aí o Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus, no capítulo 5, 44, ele diz: ame os seus inimigos e ore por aqueles que os perseguem. E parece que Pedro havia aprendido bem sobre isso. Porque Pedro, num episódio da cruz, quando o Senhor Jesus vai ser entregue ali,
ele corta a orelha de um soldado chamado Malco. Ele não pensava duas vezes, ele logo arrancava a espada e cortava a orelha do soldado. E aí você vai vendo esse Pedro sendo moído pela cruz, sendo trabalhado ao ponto de sofrer açoite no sinédrio ao sair. E ele se regozijar por aquilo porque ele estava sofrendo pelo nome do Senhor. E aí reza a história que Pedro ainda ele não se acha digno de morrer como seu Senhor, ao ponto de não revidar. Falava, me crucifica de cabeça para baixo. Ao entregar a sua vida pelo próprio Senhor Jesus Cristo, e nós vemos ali o Senhor Jesus na cruz, naquele episódio, dizendo ao ladrão e aqueles homens que estavam açoitando ele, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E aí diz que nós fomos chamados para isso. E a ideia aqui pode ser por duas coisas, se você voltar no versículo 9 lá. Pode ser por duas coisas que nós fomos chamados. Para isso vocês foram chamados. Pode ser tanto para sofrer e suportar por causa de Cristo, mas também pode ser ali o que diz para receber a sua bênção por herança. A ideia pode ser aqui, que alguns comentaristas creem, você foi chamado para suportar, mas também você foi chamado para receber uma bênção por herança. E a bênção por herança, qual nós já estudamos aqui na carta, está guardada pelo poder de Deus, prestes a ser revelada no último tempo. Porque o que pode acontecer comigo e com você, e poderia acontecer com aquele povo é, uau, a gente serve a Jesus, a gente é fiel, a gente diz não ao pecado, a gente suporta. O que a gente recebe com isso? Qual que é o nosso salário? Porque olhando para a natureza, olhando para tudo que está acontecendo, a gente não vê nenhum mérito nisso tudo. Aí ele fala, vocês não foram chamados para receber a sua herança aqui. A herança de vocês está nos céus. Então pode acontecer sim, queridos, na nossa vida, de a dúvida entrar no meu e no seu coração e você questionar se vale a pena de fato servir a Jesus. Se vale a pena de fato, mesmo você ali perseverando na fé, e você tem que empatar o jogo para passar o final do mês. Se vale a pena mesmo você trabalhando e a pessoa pegando no seu pé, e você tem que procurar o serviço, e você não encontra o serviço, mas você tem que suportar, e você fala, ó Jesus, mas que Jesus é esse? Que bênção é essa? A nossa bênção não está nessa terra. Isso aqui é um combustível para mim e para você, porque a gente vai cansar de apanhar lá fora. E aqui eu quero preparar o seu coração, porque se Deus nos der longa vida, nós vamos ver as coisas piorando. Nós vamos ver esse mundo cada vez mais oprimindo a nossa igreja, cada vez mais oprimindo o povo de Deus. E aí, querido, se você não tiver a motivação correta, se você não estiver alicerçado na fé, você vai abandonar amanhã. Porque você vai olhar para o ímpio e vai falar assim, eles estão prosperando. Ele ama Jesus, Senhor. E está rico. Eu tenho um amigo meu que é bilionário e não quer saber nada de Jesus. Aí eu olho para a minha vida e falo, nossa, tem que empatar o jogo, Senhor. Nós, queridos, temos que guardar o nosso coração, a nossa herança está no Senhor, que fez os céus e a terra. O que Ele quer fazer conosco é tirar os nossos olhos das coisas perecíveis desta vida. Há uma história muito interessante de 2 missionários que viveram e deram a vida no campo. Talvez você já tenha ouvido sobre isso. E eles ficaram anos, velhinhos, já não tinham mais condição de servir. E eles tinham que voltar para a cidade. E aí eles entraram no navio. E aí o homem acho que fica se iludindo mais, né? Já começou a maquinar, né? Vou chegar lá, vai ter uma orquestra tocando, as bexigas nos esperando. Na hora que chegar no cais, assim, aquele povo vibrando. E aí quando ele avista de longe o cais, assim, ele realmente vê aquela festa toda. Ah lá, falei? Você acha que ia receber a gente diferente? Se der uma vida por Jesus aqui. E eles vão se aproximando do cais. E eles são o último a descer do navio. E quando eles descem, já não encontra mais aquela festa. E ele percebe, poxa, mas não era para nós. E aí ele vai calado para a casa dele, ele e a esposa, e eles chegam num casebre velho. E ele começa a murmurar. Ele fala assim, poxa, servi minha vida inteira no campo missionário. Anos, e é assim que Jesus nos paga? E ele, revoltado, saiu, falou para sua esposa, fala aí com o seu Deus, eu vou dar uma volta. E ele voltou, depois de algumas horas. Aí ele chegou para a mulher e falou assim, e aí, falou com o seu Jesus aí? Ela falou, falei. Aí a resposta era essa. E o que ele disse? Ele disse que a gente não chegou em casa ainda. Você entende a ideia aqui que você está caminhando para lá,
Você não chegou em casa ainda. E ele estava esperando o pagamento dessa vida. E quando ele chega para aquela mulher falando assim, ei, cadê? O que Jesus falou? Ele falou assim, você não entendeu. Nós não somos daqui. Não espere um pagamento dessa vida. E isso poderia acontecer com esses homens. Por isso, olha, segura aí, não pague o mal com o mal. Nem insulto com insulto. Vocês foram chamados para abençoar e não fazer o mal. E para receber a bênção por herança. Queridos, isso é motivador para tudo. Isso é motivador para você servir a vida cristã. Isso é motivador para você acordar de manhã e vir para um culto mesmo rastejando. Isso é motivador para você perseverar na sua família, mesmo que seus filhos ainda não entendam. Isso é motivador para você continuar pregando o evangelho lá fora, mesmo que as pessoas falem, eu não acredito nesse Jesus aí. Não, mas nós acreditamos no Cristo que é vivo. E nós não estamos esperando bênção dessa terra aqui, queridos. O que me motiva a estar aqui nessa manhã não é salário. O que me motiva a estar nessa manhã aqui é saber que tudo que eu preciso ter, eu já recebi em Jesus Cristo. E pela graça e misericórdia, não somente a salvação, ele diz que é uma herança reservada no céu para mim. Mas tem mais aí? Tem mais aí, queridos. Então tire os olhos de vocês das coisas desse mundo. Vocês não chegaram em casa ainda. E pela graça e misericórdia, no contexto que nós vivemos, nós temos coisas ainda materiais aqui. Nós temos muitas coisas que nos ajudam, que nos auxiliam. Louvado seja o Senhor por isso. Mas o dia que faltar, lembre-se dessa palavra. A sua herança não está aqui. E se você pudesse lembrar um dia os seus filhos que estão aqui, o dia que vocês forem enterrar os seus pais, eu tomara que seja assim a morte natural. É os filhos enterrando os pais. Que eles possam olhar e falar de verdade, meu pai não levou nada dessa vida. E vocês jovens também não vão levar nada dessa vida. Hoje vocês estão novinhos, vocês estão aqui, mas amanhã vocês não estão mais. E aí aquilo que vocês estão vendo em nós estamos envelhecendo, e aí vocês estão em fase que vocês precisam decidir agora o que eu vou fazer da minha vida. Queridos, faça tudo planejando que Jesus esteja em todas elas. Porque o dia que vocês partirem, todos nós aqui, não vai levar diploma. Não estou dizendo para que você não estude, não se forme, não é isso que eu estou dizendo. As suas reservas que você lutou tanto vão ficar aqui. Mas o que permanece é aquilo que Cristo conquistou para nós na cruz. É esse tesouro que nós pais também temos que deixar para os nossos filhos. Lembre-se dessa mensagem. Quando a aflição bater o teu coração, quando você estiver sendo fiel a Cristo, e mesmo assim, aparentemente, não haver um pagamento, lembre-se, você não chegou em casa ainda. Você está aqui peregrinando. A nossa herança está nos céus, guardada pelo poder de Deus. Versículo 10, vai ao versículo 10, olha o que ele vai dizer ali a partir do versículo 10. Ele vai fazer uma citação do Salmo 34 aqui. Ele vai falar sobre a perseguição, ele vai mostrar que o cristão pode ser feliz, mesmo no momento de perseguição. Olha o que ele vai dizer aí no versículo 10. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua e seus lábios da falsidade. Olha só o que Pedro vai falar aqui, algo bem prático para nós. A maneira que nós usamos a nossa língua. E quantas vezes nós não nos metemos em problema justamente por causa da língua. E poderia acontecer naquele tempo que o mal, talvez na prática, muitos deles não poderiam fazer. Porque eram escravos, se eles fizessem, poderiam ser mortos. Outros eram governadores, e naquele tempo nós já sabemos, se você se rebelasse contra as autoridades governamentais, você poderia ser preso e ter a sua cabeça decapitada. Pedro, Paulo, eles foram tudo presos pelas autoridades porque eles estavam sendo acusados de incitar contra os imperadores da época. E talvez as mulheres também naquele tempo, por ter um marido não cristão, se elas se rebelassem, elas poderiam ser mortas pelos seus maridos. Eles estavam vivendo um cerco terrível. Mas já que a gente não pode fazer o mal, vamos pelo menos falar mal, a gente pode, né? E aí ele fala, guarde a sua língua do mal. Ele vai dizer aqui, os seus lábios da falsidade, queridos. E nós devemos guardar os nossos lábios. E quantas vezes a gente não se mete em enrascada, não por aquilo que fazemos, mas por aquilo que falamos. Brigas que acontecem dentro dos nossos casamentos, e às vezes não é por uma atitude prática, física, é a nossa maneira de falar. Ou às vezes você está no seu motivo, mas a maneira que você falou, você já perdeu a razão. E o lábio da falsidade. Te ama, hein? Daí aí na prática não ama. Então você percebe, se você quer ter dias felizes, menos complicados, guarde a língua. Os dias já são difíceis. Não é assim para nós? Estamos vivendo dias difíceis. E se você não usar a sua língua de maneira correta, e eu vou aplicar aqui redes sociais, porque lá virou o nosso porta-voz, você vai ter dias complicados.
Você vai jogar coisa no ventilador que você vai demorar décadas para que as pessoas esqueçam e se esquecerem. Porque há palavras que nós jogamos ao vento que elas ferem mais que atitude. E as pessoas que falam via de regra, elas esquecem que falaram. Esse é o mais terrível. Falei, não, você nunca falei. Mas a pessoa que recebe aquela palavra, irmão, ela armazena ali. E ela fala com todas as letras. Quantas vezes eu não falei algo com a minha esposa? E ela falou para mim, você falou, e eu falei que não. E na minha mente começou a acusar que eu havia falado sobre aquilo. Você pode fazer muitas coisas. E de repente você fala uma palavra errada, no momento errado, você ofende alguém, você pode ter certeza, queridos, que aquela palavra marcou a vida daquela pessoa. Então guarde a sua língua do mal. E aí nós devemos então, ainda no versículo 11, afastar-se do mal, fazer o bem, buscar paz com perseverança. Guardar a nossa língua do mal e também afastar-se do mal, fazer o bem. E buscar a paz com perseverança. Então há duas coisas que o cristão deve fazer aqui. Primeiro, afastar-se do mal e fazer o quê? O bem. Então o cristão não vive só de um lado, ele deixa de fazer o que era ruim, não, agora invista naquilo que é bom. Passe a fazer aquilo que é bom. Ah, pastor, eu era uma pessoa que falava mal, mas agora eu estou usando meus lábios para abençoar vidas, para cantar salmos, para coisas na rede social que pode levar uma pessoa à edificação. Então você deixa de fazer o mal, mas você passa a fazer o que é bom. E aí ele vai dizer para nós buscarmos a paz com perseverança. E aqui é interessante porque ele vai usar a expressão que sim, é um imperativo buscar a paz, mas ele diz que nós devemos fazer com perseverança. Porque buscar a paz na primeira tentativa nem sempre vai ser possível, nem na segunda. Isso é importante tanto para o corpo de Cristo, quanto para as pessoas que estão lá fora. Porque de repente a pessoa está te ferindo, você está buscando a paz com ela, não deu certo. Aí você persevera na paz. A ideia aqui é que nós devemos perseverar na paz, no que depender de vós. Não estou dizendo aqui passar a mão no pecado, não estou dizendo aqui aceitar a pessoa, tudo que ela faz e passar a mão na cabeça dela. Mas no que depender de você. Eu posso não mudar o outro, eu posso não transformar o outro, mas a minha vida, do que depender de mim, eu devo buscar a paz com todos. É o que diz Romanos capítulo 12, versículo 18, que vai dizer assim, faça todo o possível para viver a paz com todos. E é um versículo que diz lá, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós somos chamados, Hebreus 12, 14 também diz assim, Hebreus 12, 14, esforce-se para viver a paz com todos e para ser santos, sem a santidade ninguém verá o Senhor. Então nós devemos se esforçar na NVI, por quê? Porque não é fácil buscar paz. Porque o que está dizendo aqui é para aquelas pessoas que estão sendo afligidas. Em Hebreus eram povos que estavam sendo afligidos. Quando você vai para 1 Pedro, pessoas que estão sendo afligidos. E aquele que está sendo afligido é aquele que deve dar o começo para buscar a paz. Se há um atrito entre um cristão e outra pessoa, que esse atrito não pode partir de um cristão. Ele deve buscar a paz com perseverança, e ali diz que nós devemos se esforçar para isso. Mateus 5,9 diz que bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados, mais do que felizes, os pacificadores. Os pacificadores ali poderiam ser aquela pessoa que levaria, através do evangelho, as pessoas a ter relacionamento com Deus, que a barreira de inimizade caísse, mas também levar a paz uns com os outros. Nós temos que ser aquele povo do deixa disso. Quando você ver alguma coisa se levantando dentro da comunidade, que você seja o primeiro a colocar panos quentes. Não estou dizendo outra vez por ocultar pecado, não é isso. Eu estou dizendo para aí, vamos conversar, vem aqui, você vem aqui, vamos dialogar. É buscar a paz com todos. Versículo 12 encerra dizendo, olha só o que vai dizer o versículo 2, o motivo porque nós devemos andar assim. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos estão atentos à sua, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam. Olha só que interessante isso aqui. Aqueles que estão sendo perseguidos precisam entender uma coisa, que os olhos do Senhor tudo vê. O pastor pode não ver o seu sofrimento. As pessoas que estão te machucando podem não observar. E as pessoas que estão do nosso lado podem não entender. Mas quem vê? O Senhor tudo vê.
Isso que ele quer dizer para nós, e não somente ver, mas diz que os ouvidos do Senhor estão atentos às nossas orações. Então você percebe que os olhos do Senhor estão sobre os justos. Sabe aquele lugar que você está sofrendo e parece que ninguém percebe ainda? O Senhor percebeu faz tempo. Ele olha, Ele enxerga aquilo que nós não queremos ver. As pessoas que estão te machucando estão te ignorando. As pessoas que estão ao seu redor estão te ignorando. Pode até ser eu, pastor de igreja, não observar que você está sofrendo. Mas o Senhor dos Senhores não. Ele conhece toda a sua necessidade. O que Ele está dizendo, você está sofrendo, não faça o mal. Por quê? Porque há um Senhor que conhece. E não só conhece, Ele diz que ouve as suas orações. Sabe aquele lugar que você está no quarto chorando? Às vezes não sai nem palavra mais, tanto sofrimento você está tendo, tanta opressão. E você está ali, Deus está te ouvindo. Talvez, sabe aquele lugar que você quer encontrar um consolo? Poxa, precisava tanto conversar com alguém. E você não encontra ninguém. Deus está te ouvindo. Então, quando você está passando por esse momento de sofrimento, entenda isso. Deus está olhando. Ele sabe todas as coisas. E não somente isso. As suas orações diante do Senhor não são orações vãs. Ele ouve a sua oração. Porque os olhos do Senhor estão sobre o justo. Mas e os injustos aqui, os que praticam o mal? Olha o que vai dizer. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. O Senhor vai punir, o Senhor vai julgar. Então, justos, permaneçam firmes no Senhor. O Senhor está vendo todas as coisas. O Senhor está ouvindo as suas orações. Continue clamando ao Senhor. Mas não use isso como desculpa para pecar. Porque a tônica de Pedro é: vivam como filhos da luz. Você é esse sacerdócio santo que apresenta um sacrifício na presença de Deus. Em tudo que vocês fazem, vocês devem ser santos. Nunca deve ser desculpa para pecar. Mas e aí, Senhor, quem vai ir ao meu favor? O Senhor está ao seu favor, amém? É diante do Senhor que nós colocamos as nossas vidas. Mas isso não deve ser motivo para que nós venhamos pecar. E eu queria concluir aqui, eu queria já chamar o Ministério de Louvor à frente. Talvez você, ao ouvir tudo isso, é tudo muito difícil. Como é que eu vou andar nessa unidade de espírito de pessoas que estão tão diferentes de mim? Como é que eu vou ser compassivo, Senhor, se eu não dou conta nem das minhas lutas? Como é que eu vou amar fraternalmente o outro se eu não tenho tempo nem para mim? Como é que eu vou ser misericordioso se a humildade não faz parte de mim? O orgulho toma conta do meu ser. Eu não sei o que Deus tem falado ao seu coração nessa manhã. Mas o que Ele está dizendo para nós é que isso não seja motivo para que nós venhamos pecar. Mas que nós venhamos andar diante do Senhor em santidade. Não atribuir o mal com o mal. Nem insulto com insulto. Nós somos chamados para abençoar vidas. Estevão estava sendo apedrejado, simplesmente por pregar o Evangelho. E tiraram as suas vestes, jogaram ele para fora e começaram a apedrejar aquele homem. E aquele homem estava tão anestesiado de Deus, mas tão anestesiado de Deus, que ele olha para o céu e vê o céu aberto. E ali no trono o Senhor e à sua destra o Senhor Jesus Cristo. E ele clama: Senhor, não impute nele esses pecados. Algo muito semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Queridos, o Senhor vê o seu sofrimento. Ele conhece. Diz que nós nem sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo de Deus intercede por nós como gemidos inexprimíveis. Leve o seu sofrimento ao lugar certo nesta manhã. Tem alguém te perseguindo, tem alguém que vai contra você, tem alguém que se levanta. Talvez seja essa pessoa, você que está fazendo mal para alguém. Mas há arrependimento, o Senhor pode restaurar a sua vida nesta manhã. Talvez você tenha falado mal de pessoas, você tenha usado a sua língua para denegrir a imagem de pessoas. Hoje é uma manhã de arrependimento. Queria que você colocasse a sua vida diante do Senhor.